Como lidar com o medo da morte, internação, porque são crianças, né, mais sensíveis, mais susceptíveis a complicações. Eu falo que eu tenho as minhas duas filhas, né? Uma que não tem nenhuma alteração e a Lizinha com paralisia cerebral. A chance, né, de algo acontecer com ambas, ela é real. A gente tem que ter em mente que os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos são de Deus. E nós estamos aqui para fazer esse intermédio, para cuidar dos nossos filhos, né? Para criá-los para o céu. E no momento que for propício, independente da criança ter ou não uma doença, as coisas vão acontecer. Então, eu sei que na teoria é muito mais fácil do que na prática. Mas só o fato de você começar a meditar sobre isso e amadurecer que nós somos cuidadores e que os nossos filhos são de Deus, isso te coloca os pés no chão, te dá uma força a mais para seguir. Outra pergunta. Me perguntaram sobre o que fazer para a criança comer mais rápido. A questão não é comer mais rápido. Você tem que saber qual o grau de disfagia do seu filho. Se é leve, se é moderada, se é grave. Outra coisa, o tempo de alimentação. Quanto tempo que o seu filho leva para se alimentar ao longo do dia? É mais que 4 horas? É um sinal de alarme, né? Seu filho engasga muito na hora da alimentação, né? E outra coisa importantíssima, quando ele engasga, ele consegue sozinho se ajudar? Engasgar, ele tem reflexo protetivo de via aérea, ele tosse com vigor para conseguir desengasgar, isso é importantíssimo, né? Então, o que a gente preocupa na criança de uma forma geral? Eu brinco que são os Ds da neurologia, com a disfagia, né? Desnutrição, que é uma coisa que vem junto, doença do refluxo, que o refluxo pode causar também tosse, pode causar aspiração, infecção de repetição, pneumonia. Temos que preocupar com deformidade. Por que meu filho, mesmo ele não andando, mesmo ele não sentando, eu tenho que fazer esses exercícios com ele todos os dias? Lembra de uma coisa, tudo que eu não uso atrofia, deforma. Então, a partir de 1 aninho, 9 meses, o meu filho não anda, mas eu tenho que fazer ele ficar de pé. Isso é lógico em acompanhamento com o fisioterapeuta, com o ortopedista para falar que tá tudo ok. Mas aí, se eu não coloco ele para usar os membros, colocar meu filho para ficar em pé, que a gente fala fazer descarga de peso em membro superior, em perna, sentar, mobilizar quadril, uma das causas de alta mortalidade, deformidade e de dor na criança especial é luxação de quadril. Então a gente tem que fazer vigilância do quadril. Dependendo do grau, né, da doença neurológica que seu filho tenha, ele tem que fazer acompanhamento com o ortopedista, fazer raio-x, normalmente anual, às vezes é semestral, a depender do grau da doença. Então, isso tudo é muito importante para a gente estar sempre de olho em vigilância. O que fazer com dias difíceis? Os dias difíceis, eles vão existir. Eu falo que a vida é nossa, e em especial a nossa que cuida de crianças especiais, ela é como a onda do mar, né? Ela recua para quebrar. Nesse recuo a gente respira e quando a onda quebra,
a gente se fortalece. No meu caso, em si, com a espiritualidade. Sem espiritualidade, sem fé, eu não consigo fazer nada. Então, enquanto eu não leio textos, né, filosóficos, teológicos, enquanto eu não abro a minha Bíblia, não faço a minha oração, eu não consigo. Então, essa é a minha dica para os dias difíceis e os dias bons, né? Então, a gente tem que alimentar a nossa fé diariamente, porque acreditar em Deus, o ganho, né, imediato que a gente tem, o ganho imediato é fé e esperança. Sem fé e sem esperança, você não consegue cuidar de uma criança especial. É praticamente impossível. Então, essa é a dica que eu te dou. Fé e esperança, espiritualidade diária. Pessoal, criança que não ganha peso, criança especial. A gente tem que lembrar que a causa é multifatorial, que é muito difícil, né? Então, assim, são vários fatores que vão fazer a criança perder peso, né? Não conseguir ingerir. Então, vai depender da doença neurológica. É uma doença neurológica progressiva ou não? Qual é o grau de disfagia, ou seja, qual o grau de dificuldade para engolir? Na paralisia cerebral em si, por exemplo, é uma criança que ela tem muita espasticidade, contrai. Então é uma criança que ela se contrai o tempo todo sem ela querer. Como teve lesão do neurônio motor superior, então é como se ela recebesse estímulos para ficar contraindo alguns músculos. Isso gasta muita energia. A gente fala que uma criança com paralisia cerebral é como se fosse um carrinho em movimento o tempo todo, que você nunca consegue encher o tanque, porque ele sempre está gastando muito. Então você vai juntar dificuldade de engolir com gasto energético muito aumentado. Então, para você segurar essa balança aí e pelo menos conseguir que essa criança não perca peso, já é muita coisa. Então, o acompanhamento não tem jeito, é multiprofissional. Você tem que ter um fono bom para não deixar essa criança ter uma disfagia, né, muito grande, progressiva. E também a questão sensorial é muitíssimo importante. Se vocês vão ver que tem crianças que têm muita sensibilidade facial, oral. Então, juntando tudo, não ganha peso. Então, tem que ter terapeuta ocupacional, tem que ter um fono, tem que ter um neuro para prescrever medicação para melhorar, né, essa espasticidade. Tem que ter alinhamento de postura, porque se a criança fica se jogando, né, e come de forma errada, ela também não vai conseguir deglutir errado. Então é fácil? Não, é muito difícil. Precisa de uma equipe muito boa acompanhando essa criança e em cima, porque senão a gente não progride, né? É uma luta. Eu falo que lá em casa, a cada colherada que a gente consegue fazer nossa filhinha comer é uma vitória. Isso é a vida de uma criança especial. Pequenas coisinhas é uma grande vitória. A gente conta colher por colher, colherada por colherada. E nisso, fazendo terapia todo santo dia, com estimuladora, com o pai e a mãe em cima. Então, assim, é uma luta. Então, existem formas de tentar auxiliar. Como, por exemplo, se a criança não aguenta ingerir um volume grande, o que a gente tenta fazer? Concentrar a caloria. Aí vem os leites fortificados, vem, né, os acréscimos que podem ser feitos, mas isso, um nutrólogo, um nutricionista junto, faz total diferença, né? Então é muito importante isso, tá? Não tem mágica, é ralação, não tem jeito, tá? Me perguntaram como faz para melhorar a dor nas costas.
Eu vou te falar a verdade, viu? Essa parte aí é difícil. Para as pessoas que não convivem, né, com esse mundo diferente, elas não entendem. Na verdade, o que acontece? A partir dos 12 meses, uma criança começa a andar. E nós que temos filhos especiais, os nossos filhos com 12 meses, eles ainda não andam. E existem uma grande gama de crianças que não vão andar, né? E inclusive eu já vou pegar o gancho aqui de uma pergunta que eu falei, como saber se meu filho vai andar? Isso aí, existem alguns estudos que vão graduar, né? E que vão falar as chances que uma criança tem de andar ou não. Vai bater o martelo e falar com certeza se vai andar ou não? Não. Esses estudos, eles só vão tentar presumir as crianças que têm um prognóstico melhor para marcha, para andar, do que outras. Que seria o quê? Crianças que adquirem o controle cervical da cabecinha de forma mais precoce, por exemplo, dentro do primeiro ano, crianças que conseguem sentar sozinha até em volta aí dos 3 aninhos de idade. Então essas crianças, elas têm uma chance maior de andar. E isso, então, toda criança que não faz isso até 3 anos não vai andar? Não. Então, tem ortopedistas, que inclusive eu conheço, que fala que até 7 anos de idade a gente não tem que ficar dando prognóstico de quem vai andar, de quem não vai andar, de quem vai ficar com um andador, de quem vai ficar em cima de uma cadeira de rodas. O que a gente sabe é o quê? Estímulo, estímulo, estímulo precoce. Então, voltando a respeito sobre a dor nas costas do cuidador. Então, a criança, ela atinge 1 ano de idade, porém ela vai ganhando peso e as costas da mamãe vai começando a sentir. Então, o que acontece? A mãe, ela tem que fortificar, né? Ela tem que fortalecer as costas, os músculos. Então, é lógico que ninguém vive no mundo da bolha para saber que existem mães que não têm condições de ter um fisioterapeuta, de fazer uma academia. Eu, pessoalmente, só tive tempo para isso, vamos fazer 30 dias. E eu já tô sentindo uma diferença gigante, né, no controle da dor, né? Então, eu tô fazendo acompanhamento fisioterápico e musculação, principalmente, né, com foco na minha coluna. E com 30 dias eu já notei, assim, uma diferença, assim, muito gigantesca. Então, a gente tem que ter controle da nossa postura e tentar fazer atividade física. Não é fácil. Eu mato a academia, assim, horrores por falta de tempo, por ter que levar minha filha em alguma terapia. Mas o negócio é não desistir, né? Porque a gente não sabe do dia de amanhã, até quando a gente vai ter que ficar com nossa filhinha, né, no colo. E a tendência é que eles vão ganhando peso, vão crescendo, e com isso eles precisam que nós, né, estejamos bem da mente e do corpo.